A divisão celular é um processo natural para todas as formas de vida, pois é por meio deste que as células se multiplicam e formam todos os nossos tecidos e órgãos. As células são como pequenas fábricas que fazem várias coisas para que o nosso corpo funcione bem. Mas antes de fazerem seu trabalho, elas têm uma rotina. Chamamos essa rotina de ciclo celular. No ciclo celular, temos as fases G1, S e G2, que em conjunto são chamadas de interfase. É nessa fase que a célula cresce e duplica seu DNA. Já a fase M, dividida em mitose e citocinese, é onde ocorre a divisão celular. Pensemos na mitose como uma dança que as células fazem quando precisam se multiplicar. É nesse processo que elas se organizam, se dividem e criam células novas que são iguais a elas. Podemos dividir a mitose, então, em 5 fases, sendo elas a prófase, uma fase intermediária chamada prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. É importante ressaltar que para uma célula sofrer mitose, o complexo ciclina B CDK1 deve ser ativado. Seguindo as fases, então, na prófase ocorre a formação do fuso mitótico ao redor do núcleo. Para isso, os centríolos se movem para os polos opostos da célula e se dispõem perpendicularmente um ao outro, formando centrossomos. Estes são o centro organizador dos microtúbulos, que se estendem pelo citoplasma. Além disso, há também a condensação dos cromossomos no núcleo, através de enzimas chamadas condensinas, que ajudam a enrolar as cromátides irmãs. Na prometáfase, a fase intermediária entre prófase e metáfase, ocorre a desmontagem do envelope nuclear, porque as proteínas entre o poro e a lâmina são fosforiladas. Quem realiza essa fosforilação é a CDK1, pois, com essa dissociação do envoltório, os cromossomos conseguem se ligar ao fuso mitótico na região do cinetocoro e dar continuidade ao processo de mitose. A metáfase tem início quando os cromossomos se organizam em posições equatoriais e equidistantes dos dois polos do fuso e formam a chamada placa metafásica. Além disso, o avanço para a próxima fase da mitose só acontece uma vez que todos os cromossomos estejam alinhados, já que, se o cromossomo não se ligar ao fuso mitótico, um sinal é enviado ao centro de controle celular e a mitose para. Já na anáfase, o clímax da mitose, ocorre o processo de separação das cromátides irmãs. Para que a separação ocorra, deve haver a degradação da coenzina, um complexo de proteínas que se liga firmemente às cromátides irmãs. Mas ela só é degradada pela enzima separase, a qual é ativada quando a securina, uma proteína que inibe sua ação, é destruída pelo complexo promotor de anáfase, o APC, no início da anáfase. Entretanto, o APC não é ativado se alguns cromossomos não estiverem ligados ou tiverem problemas de ligação ao fuso mitótico. Desta forma, a anáfase não ocorre, a célula entra em apoptose e morre. Após a degradação da coenzina, as cromátides irmãs se separam. Consideram-se 2 formas pelas quais os cromossomos podem ir aos polos. Ou eles são puxados na direção dos polos e há um encurtamento dos microtúbulos, ou os polos sofrem uma força deslizante e são puxados, facilitando o transporte dos cromossomos. As 2 formas são chamadas de anáfase A e anáfase B, respectivamente. Na última fase, o fuso mitótico é desmontado e há a reconstituição do envelope nuclear. Os fragmentos da membrana nuclear se associam à superfície dos cromossomos e então se fundem para a formação de 2 envelopes nucleares, circundando cada grupo de cromossomos. Para que os mesmos sejam estáveis, ocorre a desfosforilação das proteínas das lâminas e dos poros nucleares. Uma vez refeito, há o bombeamento de proteínas nucleares que estão no citoplasma para o seu interior através de complexos de poros. O núcleo se expande e os cromossomos se descompactam, voltando para o seu estado interfásico. Completa-se, então, a mitose com a criação dos núcleos. Por fim, para a divisão em 2 células, ocorre a citocinese, o processo em que o citoplasma se cliva em 2. Este depende do anel contrátil, uma estrutura formada por actina e miosina. Primeiro, forma-se o sulco de clivagem, que é perpendicular ao fuso mitótico, e depois, o anel contrátil é formado, contraindo-se gradativamente. Assim ocorre a divisão dos 2 núcleos, dando fim ao processo da divisão celular.